Essa é a Rede Assim, sua rádio mais informada. Meu nome é Ricardo Vargas, eu sou nutricionista e começa agora mais um Farmácia Natural. No caso de hoje, nós vamos discutir sobre JFC, 42 anos, sexo feminino. Olha, um caso diferente, um caso interessante aqui para que a gente junto possa discutir e quem sabe se você passa por algo parecido, né, já tem aí um caminho para que você também possa cuidar, né, da sua saúde e das suas emoções. JFC, ela é casada, mas numa relação que vai de mal a pior. A ouvinte relata que era bem magrinha quando se casou e teve muito aumento de peso durante a relação. Isso tem destruído sua autoestima. Relata que hoje ela não consegue mais trocar de roupa na frente do seu marido, ela tem dificuldade de manter relação sexual com a luz acesa, principalmente quando durante a atividade sexual seu marido toca em regiões do seu corpo que agora têm acúmulo de gordura, onde antes não tinha. O que tem acontecido aqui nesse caso, na verdade, é uma grande baixa autoestima da nossa ouvinte e tem uma correlação direta com a questão do peso. Sabe, como nutricionista, a gente recebe muitos casos e a grande maioria, né, é correlacionado à reclamação peso. Eu até brinco dizendo que de cada 10 mulheres, 11 estão insatisfeitas com o peso. Essa é uma realidade. As mulheres realmente têm sofrido com o aumento do peso e vamos tentar entender o porquê e vamos analisar como que isso destrói com as emoções, né, de uma pessoa, principalmente do sexo feminino. Quando nós falamos a respeito do peso, precisamos lembrar que são inúmeros gatilhos, inúmeros fatores que vão corroborando para que uma pessoa ganhe peso. Eu vou destacando esses gatilhos e lembre-se, para poder mudar a situação, você precisa justamente começar a eliminar os gatilhos, ok? Então veja, o aumento de peso ele pode estar correlacionado justamente com a questão do sexo. Mulheres têm uma propensão maior do que homem para ganho de peso. Quando nós analisamos as mulheres, o risco delas desenvolverem, né, obesidade é maior do que os homens, porque a obesidade tem muita correlação com transtornos de ansiedade. E veja, nossa ouvinte, ela sofre também de transtornos de ansiedade, porque quando falamos de baixa autoestima, suas emoções estão em frangalhos. E as mulheres, olha, são 4 vezes mais propensas do que os homens em desenvolver os problemas emocionais. E isso se torna um dos grandes gatilhos para a obesidade. Por quê? Quando uma mulher tem as suas emoções fragilizadas, o seu nível de estresse aumenta, né, o seu nível de ansiedade aumenta, o risco de depressão também aumenta. Só que toda vez que o cortisol aumenta, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ele baixa. E o que acontece? Nós buscamos uma compensação da redução da serotonina através, muitas vezes, do consumo de alimentos que estimulam a produção da dopamina, que gera prazer. E esses alimentos são alimentos totalmente calóricos, pobres nutricionalmente, mas que favorecem muito com o ganho de peso. Então, são alimentos do tipo ricos em carboidratos refinados, açúcares, massas em gerais, panificação. Esses alimentos têm sido utilizados para gerar um pouquinho de emoção, melhorar o ambiente emocional. Mas alimentos ricos em gorduras e estimulantes também ajudam a produzir a dopamina, o que vai aumentar, né, o nível de prazer momentâneo. Isso não dura muito tempo da pessoa. E aí ela pelo menos compensa um pouco das suas emoções com isso. Provavelmente o nosso ouvinte, quando começou a ter o ganho de peso, mexeu já com o emocional dela. E sabe, a gente fala que as gorduras elas estão no nosso corpo em 4 regiões, né? E cada uma gera um tipo de risco. Por exemplo, a gordura que está na corrente sanguínea. Essa é a gordura de maior risco. Ela favorece a formação das placas de ateroma, o risco de infarto agudo do miocárdio, uma isquemia cerebral e outros problemas mais. O segundo tipo de gordura se encontra dentro do fígado e gera o risco para o desenvolvimento de uma esteatose hepática. O terceiro tipo de gordura, ele se acumula em volta das vísceras, em volta dos nossos órgãos, potencializando muito o risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E o quarto tipo de gordura se acumula embaixo da pele. É aquela gordura subcutânea que a mulher vai e consegue pinçar com as pontas dos dedos, sabe?
Essa gordura, ela gera depressão, porque quando a mulher coloca ali na região abdominal e consegue pinçar a gordura, isso mexe muito com o emocional. E provavelmente a nossa ouvinte está passando por esse tipo de problema. O acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal e do quadril. E isso fez com que mexesse muito com o seu emocional. Agora, para que ela ganhasse peso, provavelmente as emoções estiveram envolvidas no processo, mas talvez um sedentarismo. Sedentarismo é um dos grandes gatilhos para a pessoa ganhar peso. Então é importante nós analisarmos o nosso nível de atividade física. Isso é fundamental para que a gente realmente evite a obesidade. Outro aspecto importante é analisar o que nós servimos à mesa. E sabe, precisamos analisar nosso emocional, porque na grande maioria das vezes nós estamos servindo a nossa mesa baseado nas nossas emoções e não nas nossas necessidades. Ou seja, nós comemos por uma fome emocional e não por fome nutricional. É importante analisar também o horário de sono. O nosso sono tem tudo a ver com o controle emocional e com as nossas decisões no dia seguinte com relação ao tipo de alimento que nós vamos querer comer. Quando o nosso emocional mexe, eu já citei que nós vamos querer mais carboidratos, gorduras e também os estimulantes. Então, analisar o horário de sono é extremamente importante nesse processo. Veja que são vários gatilhos, vários aspectos que vão se somando. Nossa ouvinte, então, para reduzir o peso, ela precisa cuidar, primeiro, das suas emoções. Ela precisa desenvolver um caso de amor próprio. A própria Bíblia diz algo interessante que é o seguinte: ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, em primeiro lugar, eu tenho que amar a quem? A mim. E ela nunca vai conseguir ter uma boa relação com o seu esposo enquanto ela não desenvolver o amor próprio. Ela precisa, em primeiro lugar, se amar, se aceitar. Mexendo também com o seu emocional, essa melhora vai fazer com que as suas escolhas alimentares melhorem. Ela vai escolher os alimentos agora baseado na razão e não mais na emoção. Tem que dormir cedo, precisa aumentar a prática da atividade física para gerar um balanço energético negativo, ou seja, gastar mais calorias do que ingere. E assim ela vai conseguir reduzir o seu peso, vai controlar as suas emoções e vai com certeza conseguir manter a sua relação, porque ela desenvolveu primeiro o amor a si próprio. Esse é o Farmácia Natural. Meu nome é Ricardo Vargas. Rede Assim, sua rádio mais informada. Um grande abraço e até o próximo programa.